Bom, muito obrigado. Vamos iniciar agora uma série de programas chamado Mais Legislativo. Mas dentro de um escopo de aproximação, que a gente já tem há alguns anos, de aproximação da sociedade do legislativo, dos servidores. Levar o legislativo até a sociedade e trazer a sociedade ao legislativo. Discutirmos o poder legislativo, o que faz com que ele seja tão mal avaliado pela sociedade. Esse programa faz parte dos objetivos dos servidores de fazerem a sua parte no resgate da imagem das nossas instituições. Cada vez vamos ter um convidado da maior importância da sociedade. E hoje temos um convidado, vamos iniciar um grande jornalista, o jornalista Rodolfo Gamberini, que vai falar conosco aqui. E aqui eu passo então para você, Rodolfo. O legislativo é seu. Faça a sua crítica. O Antônio Carlos me apresentou como dono do legislativo, disse: o legislativo é meu. É verdade, o legislativo é meu, única e exclusivamente porque eu sou um cidadão como você. Todos nós, cidadãos, somos donos do legislativo. Eu, jornalista, sou tão dono do legislativo quanto um motorista de ônibus, quanto uma empregada doméstica, quanto dono de uma empresa, quanto dono de um banco. Cada um de nós tem um voto e o legislativo é uma entidade que é nossa delegada. O legislativo espelha o que nós pensamos. Somos nós que escolhemos o legislativo, por isso nós somos donos do legislativo e temos todo o direito de reclamar do legislativo, mas também temos a obrigação de pensar em por que a gente reclama do legislativo. Por que nós, que escolhemos as pessoas que estão no legislativo, dizemos que elas são tão ruins? É interessante notar como a sociedade brasileira acha que o legislativo é uma entidade quase que extraterrestre, que caiu sobre a nossa cabeça. A sociedade parece não entender, parece não perceber que o legislativo é a extensão da sociedade. E a sociedade, por vários motivos, e o principal deles, eu acho que é a falta de educação no Brasil, de um motivo, no senso mais geral da educação, a educação política, a educação para a convivência, a educação para a tolerância do diferente, faz com que a gente ache que o legislativo é uma coisa e nós somos outra. E que nós devemos obediência ao legislativo, ou que o legislativo deve ter uma qualidade divina que nós não temos. Se somos nós que elegemos, nós que escolhemos o legislativo, ele terá as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que nós temos. Se nós temos uma sociedade de baixa qualificação, de baixa educação, nós teremos um legislativo que representa essa má qualidade do ensino brasileiro, essa má educação no sentido geral. Se nós temos uma sociedade que é extremamente corrupta, uma sociedade que dá dinheiro para o guarda no trânsito, uma sociedade que faz favor para obter vantagem, nós teremos um legislativo extremamente corrupto, que ao invés de tomar dinheiro do guarda, toma dinheiro de empresa, toma dinheiro de empreiteira. Então, esse distanciamento da sociedade do legislativo é interessante observar e perceber que ela é um absurdo e decorre da nossa má formação política de maneira geral no Brasil. Eu, apesar de ser um crítico bastante ácido, bastante agressivo da imprensa brasileira hoje, do modo que ela trabalha e do produto que ela nos entrega, eu acredito que a imprensa tem um papel de aproximação, um papel nessa aproximação da sociedade com o legislativo, na medida em que os jornalistas trazem para o público leitor dos jornais, para o público telespectador, para o leitor dos outros meios de comunicação, as informações do legislativo. Às vezes trazem de maneira folclórica, mesmo porque a atitude de alguns legisladores é folclórica. Nós acabamos de ver um coronel da PM, recém-eleito vereador aqui em São Paulo, propor que os policiais tenham isenção do rodízio na cidade de São Paulo. Quer dizer, uma proposta completamente absurda, inconstitucional, que não vai passar, não vai ser aprovada, vai ser vetada, todo mundo sabe que é uma besteira. Ele está falando para quem? Ele está falando para os eleitores dele. Então isso acontece no legislativo.
Isso é muito ruim que aconteça no Legislativo. E a imprensa pode trazer para a sociedade esse tipo de ação nociva de legisladores e pode, com isso, abrir um pouco da cabeça, abrir um pouco dos olhos do telespectador, quando ele for votar, pensar nos interesses corporativos que não devem estar representados no Legislativo. O que deve estar representado no Legislativo são os interesses dos cidadãos e não de corporações. Então, acho que a imprensa tem sim um papel de alertar o eleitor, mostrando algumas mazelas do Legislativo. Esse processo de empobrecimento do Legislativo, de caricaturização do Legislativo pela imprensa, essas críticas todas que a sociedade faz ao Legislativo, o Legislativo hoje deve ser uma das instituições de menor credibilidade no nosso país. Isso, na verdade, demonstra um enfraquecimento do Legislativo. E, na minha opinião, o enfraquecimento do Legislativo é muito ruim, porque o nosso sistema deveria funcionar com o equilíbrio dos três poderes, do Legislativo, Judiciário e Executivo. Quando você tem um Legislativo fraco, primeiro você fortalece o Executivo. E é muito mais fácil para quem tem dinheiro, para as grandes corporações, as grandes empresas, as grandes multinacionais, fazer negócio com um executivo forte. Porque no executivo, pouca gente decide. Quando você tem um legislativo fraco, você não tem a fiscalização devida dos atos do executivo. Você está atribuindo a força maior a um poder que é mais facilmente corrompível. Você perde a capacidade do legislativo de fiscalizar o executivo. Então, enfraquecer o Legislativo, na minha opinião, é enfraquecer os interesses da sociedade como um todo, é enfraquecer os interesses do cidadão. O que é muito triste perceber no Brasil é que, de maneira geral, deve haver exceções, os legislativos, as câmaras municipais, as assembleias, a própria Câmara dos Deputados, o Senado, eles viraram apêndice do Executivo. Os acordos feitos nos legislativos são acordos feitos segundo interesses do Executivo. As maiorias que se compõem nas câmaras, nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado, são em função de interesses do Executivo. Então, o que me parece é que o deputado, o vereador, o senador, ele se elege para ganhar dinheiro ao fazer aliança X ou Y de acordo com as necessidades, não dele, não do cidadão que votou nele, não da sociedade a qual ele pertence, para atender única e exclusivamente aos interesses do Executivo. Então, esse fisiologismo do Legislativo, em geral, é claro que deve haver exceções, é o ponto fraco do Legislativo, ao meu ver. Ah, mas como é que vai se governar se não formar a maioria? Esse é um outro problema. As maiorias devem ser formadas, na minha opinião, em torno de temas ideológicos. Governo que não tem sustentação política no seu legislativo não se mantém, troca-se a maioria, a composição de uma maioria ideológica e não fisiológica é que deveria ser a regra nos nossos legislativos. Infelizmente, na minha opinião, eu acredito e tenho a visão de que esse empobrecimento, esse apodrecimento dos nossos legisladores, dos homens que são eleitos para fazer as leis, contaminou também os funcionários de todos os legislativos de maneira geral. A impressão que eu tenho como cidadão, eu não sou um especialista no assunto, eu não tenho informações privilegiadas por ser jornalista, eu não me aprofundei no assunto, mas a impressão geral que eu tenho é de que o funcionário público é um funcionário desinteressado, pouco qualificado, com salários que não são os melhores do mundo e que a impressão que me passa é de que é um pessoal extremamente acomodado nessa estrutura. É um pessoal que não quer sair dessa zona de conforto, que é uma zona de conforto que se dá como? Através de favores, de apadrinhamento, de negocinhos aqui, negocinhos ali, e fica tudo acomodado como se nada estivesse acontecendo de errado. E eu acho que o que está acontecendo está muito errado. Um dos efeitos dessa
dessa política clientelista que nós temos no Brasil, dessa política fisiológica, dessa política em busca de cargos, é, na minha opinião, o mau funcionamento, o pouco funcionamento da máquina dos servidores públicos, de maneira geral. Não estou falando aqui especificamente do legislativo, não. Isso acontece no judiciário, certamente acontece no executivo, acontece no legislativo. Então, o que acontece é o seguinte: por que é que um parlamentar eleito pelo povo pode escolher X funcionários? Qual é o critério para isso? Por que é que não existe uma máquina que seja, uma máquina que eu digo é um grupo de funcionários, uma máquina no sentido de corpo de funcionários legislativos, estável, bem qualificada, paga corretamente pela sua qualificação, que serviria de contrapeso à influência, às vezes nocivas, dos legisladores? Porque o legislador nomeia quem ele quiser. O legislador pode nomear a tia, a irmã, a prima, a cunhada, a vizinha, mas quando é necessário nomear um engenheiro, um arquiteto, um contabilista, ele nomeia pessoas que não têm a menor capacitação para o cargo. Então, essa é uma questão que o legislativo deveria discutir, limitar ao máximo a indicação de quadros comissionados. Esse é um dos pontos. Aumentar ao máximo a qualificação do seu quadro estável. O seu quadro estável é que é a garantia do bom funcionamento, na minha opinião, a garantia do bom funcionamento do legislativo. Se você tiver um quadro estável, empenhado, qualificado, e para ter empenho precisa ter bom salário, e para ter qualificação precisa ter cursos, precisa ter formação, essa é a garantia de que cada vez menos a fisiologia terá espaço nessa máquina, cada vez menos a podridão da sociedade espelhada no legislativo terá espaço nessa máquina. Essa máquina pode ser garantidora da qualidade da democracia brasileira. Como é que a gente conseguiria conscientizar a sociedade de que o servidor público, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, deve ser melhor qualificado? Como é que nós vamos justificar para a sociedade que nós devemos ter mais aplicação de verbas na formação desse pessoal? Esse canal é que é a questão. Como é que se abre esse canal? Essa é a questão que nós temos que pensar sobre, porque a imprensa faz o papel dela de denunciar o mal feito. Agora, como produzir o bem feito? Na minha opinião, é qualificando o pessoal e educando para as suas funções. Agora, a busca desses canais é que me parece um pouco difícil, porque o funcionário público, dentro do, vamos estar agora aqui falando especificamente do legislativo, o funcionário público do legislativo é, na verdade, na minha opinião, um coitadinho que está lá abaixo dos grandes poderosos, que são os legisladores, que são eleitos pelo povo, se distanciam dos interesses do povo e não estão preocupados com os interesses dos servidores municipais. Ficam apenas preocupados com seus interesses paroquiais e negociais. Agora, se vocês me perguntarem como é que a gente faz para conscientizar a população de que o serviço público é tão importante, eu não teria uma resposta pronta nesse momento. Claro que a organização de vocês, em sindicatos, a organização de vocês, conquistando espaço na mídia, a organização de vocês, lançando propostas que melhorem a democracia brasileira, vai ter, essa organização, efeitos na sociedade. Então, acho que o único jeito é se organizando e berrando. Pronto, esse foi o primeiro programa, que esperamos ser de uma grande série. E ele alcançou o que nos parece o principal objetivo, a reflexão. Foi proposta uma reflexão. É isso que o Mais Legislativo vai querer levar a você que é dono do Legislativo. Faça a sua crítica.